Então a gente pode falar sobre o que vier ao seu coração. É mais soltão. Agora é tipo solto. Agora a gente se junta, porque agora aquela câmera é um super foco e a gente olha pra eles ali e fala com essas pessoas. Tá. O que a gente fala com essas pessoas? Olá, meu nome é Nathalie Nery, esse é meu canal Afros e Afins. Estamos aqui hoje com uma super visita novamente, Murilo, do canal Muro Pequeno, pra falar de um assunto muito legal. Afetividade e relacionamentos negros. É muito interessante a gente falar sobre isso. Como vocês sabem, esse vídeo faz parte desse projeto incrível do YouTube para incentivar a discussão negra aqui na plataforma. E é importante a gente falar sobre relacionamento, afetividade negra, o que acontece com nós, pessoas negras, quando a gente fala de relacionamentos heterossexuais, homossexuais, assexuais. É completamente diferente o que acontece com essa população branca. Então, eu fui uma pessoa que sempre namorei, eu sempre tive relacionamentos. E o que eu percebi ao longo da minha vida é que os meus relacionamentos sempre foram muito pautados em uma dependência psicológica, sabe? Eu nunca me relacionei com as pessoas porque eu queria estar curtindo com alguém, mas porque eu era muito rejeitada, então eu precisava de alguma pessoa que dissesse você é bonita e eu gosto de você. Eu acho que tem uma experiência que é um pouco diferente na experiência dos relacionamentos gays. Eu tive 2 namoros só na vida. E um namoro era com um menino negro, a gente tinha uma relação muito boa e tal, era bacana. Foi a pessoa de quem eu mais gostei na vida, eu acho. Mas era um relacionamento em que essas questões raciais pra mim não apareciam, assim. E no meu primeiro relacionamento, antes desse, foi com um menino que era de uma situação social completamente distinta da minha, e branco, olhos claros, rico e tudo mais. E aí você sentiu as dores. Sim, e era um impacto, né? Porque assim, a gente... Já falei disso num vídeo lá no canal uma vez, que a gente ia, assim, almoçar nos lugares, aqui em São Paulo, inclusive, e, sei lá, eu me identificava mais com a garçonete baiana que tava servindo a gente do que com ele ou com os amigos dele e tudo mais. Foi um vídeo ótimo que o Murilo tem sobre relacionamentos na era da problematização. Eu indico muito que vocês assistam esse vídeo. Foi com esse vídeo que eu conheci o Murilo. Pois é, e aí, e era uma experiência que eu não entendia na época, eu não tinha compreensão suficiente na época pra poder entender que isso tinha conexão com raça e principalmente com classe, eu acho, né, que era o que mais ressoava na relação da gente. Mas isso marcou um pouco assim. Agora, o que eu senti mais na minha vida foi um pouco a experiência do preterimento mesmo, né? De ser gay, negro e ser afeminado. E hoje eu acho que eu até tô um pouquinho mais dentro dos padrões do que eu já fui um dia. Eu era um pouquinho mais esquisito. E aí eu passava sempre pela experiência de ser a bicha que sobrava no final da balada, né? E da experiência da experiência da hipersexualização também, por exemplo, né? Por ser homem negro então, e tal. Então aí você sofre 2 vezes. Por ser hipersexualizado, é a única forma que te afirmam enquanto um corpo que pode ser desejado. E quando você não está sendo hipersexualizado, você está abandonado. Sim, Não, é uma experiência muito cruel, assim, porque a gente acaba só sendo enxergado como possibilidade de relacionamento naquelas ocasiões em que é só pra sexo mesmo, porque tem todo o estereótipo do negro, que é uma máquina sexual, que tem as partes avantajadas, e que vai te dar uma noite louca de prazer, mas... E depois você vai poder abrir mão dele, porque ele não é o ideal pra um relacionamento. E isso acontece com as mulheres negras. Sim. Isso só não aconteceu comigo de forma muito específica, porque o colorismo age muito sobre a minha vida. Desde muito cedo eu fui hipersexualizada, então eu nunca fui preterida. Mas eu sempre fui escolhida com as segundas intenções. Eu nunca fui o corpo ou a pessoa que se queria construir uma vida. Mas eu sempre fui a expectativa da mulata exportação, então deixa eu ficar com ela pra ver se eu consigo logo transar com essa menina. Mas existem mulheres negras mais melaninas, mais escuras, que nem passam por essa experiência, né? Que vivem a vida de preterimento. Eu conheço mulheres já em idade adulta que nunca se relacionaram. Isso é muito comum, né? Nós mulheres negras, homens negros, nós pessoas negras, homens negros homossexuais, no caso, né? Sofremos com a solidão de uma forma muito intensa. Sim. Estatisticamente, a gente não tá falando do nosso coração, tá, gente? Uma coisa que eu digo sempre, a gente precisa começar a pensar na maneira como as relações sociais afetam as nossas relações interpessoais. Exatamente. E isso ressoa muito nas nossas relações afetivas, né? Total. E é uma coisa que as pessoas não pensam. Não, tipo... Mano, é total isso. O público é político. A gente Sim. separa como se as coisas sociais não interferissem na nossa realidade. E não é assim que acontece. E as pessoas não se dão conta da maneira como o racismo afeta as nossas vidas por essa via. A gente tem essa construção
do ser negro como o ser não afetivo, não capaz de se envolver romanticamente. Então o negro sempre esteve ligado à força, sempre esteve ligado ao instinto, sempre esteve ligado ao que é forte, ao que é visceral, ao que é carnal, ao que é físico. Ao passo que amor é uma construção completamente, sabe, sofisticada. Quando a gente fala de amor, a gente fala do quê? A gente fala de uma construção romantizada, a gente fala de uma construção, de um conceito, porque amor é conceito, que se afasta muito do que é a construção social do ser negro. Não, basta a gente ver os modelos de amor e os modelos de família que a gente tem no comercial de Doriana, por exemplo, que são a família branca, é a família brancas. Hétero, e é a família que reflete a felicidade. Tanto é que as pessoas se surpreendem quando você vê uma família com um pai e uma mãe, ou 2 pais, 2 mães e filhos. Sim. Você sempre imagina a família negra construída de forma completamente destruída. Você sempre imagina uma mãe solteira com seu filho, um pai preso. A família desestruturada, né? Exato, o estereótipo da família estereótipo, desestruturada total. é a família que é negra e pobre, né? Exatamente. E eu acho que, assim, isso tem muito a ver com a maneira como as nossas relações foram construídas, principalmente pensando na carga histórica enorme que a gente tem como fruto da escravidão, por exemplo, em que as relações familiares simplesmente não eram valorizadas, né? Exatamente. Mulheres negras sempre foram vistas como reprodutoras, né? E aí as pequenas possibilidades de família que essas pessoas construíam dentro da experiência da escravidão eram completamente destruídas porque se vendia o filho, se vendia o esposo, se vendia a mulher, sem pensar de forma nenhuma na maneira como essas pessoas construíam relações de amor, relações de afeto. E isso tem um peso muito na grande. cultura que vai ressoando na realidade da gente ainda hoje. E o complicado é o nosso costume com essa visão, a transformação dessa visão em uma normalidade. Sim. Porque nós nos questionamos, somos nós seres capazes de amar? Somos nós seres merecedores do amor? Eu acho que a gente tem que começar a questionar os pressupostos que nós temos como os nossos enquanto população negra, sabe? A gente merece relacionamento, a gente merece construir uma família, a gente merece desenvolver nossos relacionamentos monogâmicos, porque a gente também tem um questionamento muito grande sobre isso atualmente, né? Isso que as pessoas entendem como liberdade sexual, pra gente nem sempre é uma liberdade, né? Exatamente. A gente só tem a opção de não ficar com nenhuma pessoa fixa, né, num relacionamento de só. não construir um relacionamento duradouro, intenso, essa comprometimento. Essa alternativa não existe pra gente. Mas quando a gente chega nessa discussão sobre relações e sobre afetividade, ainda existe uma dificuldade muito grande de entender como o racismo opera, né? Isso por quê? Porque a gente relaciona muito o amor e os sentimentos a algo abstrato, Só algo do coração. Amor não tem cor, amor não vê raça, amor não vê classe. Amor é muito... A gente romantiza o amor. E isso não é uma coisa boa. É contraditório isso, mas a romantização do amor nos prejudica enquanto população negra. A gente tem que entender de que forma a nossa afetividade é construída ao longo da história, que a gente tem que fazer para questionar esses paradigmas do homem negro, da mulher negra, da pessoa negra em sociedade. E para pensar, inclusive, a maneira como pessoas brancas nos enxergam enquanto possibilidades de afeto, porque nós quase nunca aparecemos com essas possibilidades de afeto, né? Exatamente. E aí, as pessoas precisam pensar que quando você não considera uma pessoa negra como uma possibilidade de afeto, a gente precisa começar a entender a maneira como o racismo molda, inclusive, o seu gosto e a maneira como a gente constrói os nossos afetos e as nossas relações, né? Agora a gente se junta, porque agora aquela câmera é um super foco, e a gente olha pra eles ali e fala com essas pessoas. Não se feche pro amor, sabe? Você, pessoa negra, a gente tem as nossas cicatrizes, a gente tem os nossos problemas com isso, a gente tem as nossas defesas, mas não se feche, né? Eu acho que a informação é fundamental pra gente entender como o amor opera nas nossas vidas, como a afetividade acontece, e a partir do momento que você conhece, você vai fundo aí no relacionamento. A gente já tem muitas amarras para as nossas relações, não é bom a gente deixar que o racismo seja mais uma delas. E isso serve para nós, pessoas negras, que precisamos empoderar as nossas afetividades, mas isso serve também para as pessoas brancas que se relacionam com a gente, para que se tome cuidado e pense na maneira como o racismo impacta, como o racismo afeta, para fazer o cuidado com isso também uma cultura de carinho e de construção do amor e das relações. Ame mais. Ame mais. A gente tá fazendo esse projeto incrível com o YouTube, que tá buscando incentivar a discussão racial aqui no YouTube, pra você conhecer quem tá falando sobre isso, quem é negro e tá aqui na plataforma. Eu espero muito que você tenha gostado. Super construtiva essa conversa com o Murilo, né? Tem muito mais coisas no canal dele, o conteúdo dele é incrível e o link vai estar aqui só pra você clicar, se inscrever e assistir tudo. E se inscreve também aqui no canal Afros e Afins, dá um like nesse vídeo e divulga pra todo mundo.